Fala alunos, queridos alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação de traders, módulo básico. Hoje, aula de número 9, trataremos sobre mini índice e mini dólar. Então, a partir daqui, é bom que não haja mais dúvidas, tá? Não podem haver mais dúvidas, elas precisam ser sanadas, então tirem, estudem, revisem as aulas, tragam as dúvidas até mim, porque estamos finalizando, prestes a finalizar o módulo introdutório, nesse módulo de introdução à bolsa, e a partir daqui a gente vai entrar em tópicos um pouco mais específicos ao assunto, ao ramo de day trade, tá? Então é bom que não hajam mais dúvidas, é bom que tudo daqui para trás, tudo que foi passado antes disso esteja sanado, esteja bem claro, tá? Porque a partir daqui vai começar a ficar bem específico. Então, hoje, por exemplo, falaremos especificamente sobre mini índice e mini dólar. As particularidades desses dois ativos, que serão aqueles que provavelmente, com 90% de certeza, vocês virão operar no day trade, tá? Então, iniciando, né, vamos começar aqui com uma breve introdução aos mercados futuros. E para falar dos mercados futuros, precisamos falar do índice Bovespa, tá? O que é o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa, ou Ibovespa, ou somente Ibov, é o principal índice... Desculpa, gente, até esqueci de me desculpar que eu estou gravando essa aula aqui meio gripado, em vias de ficar com a garganta inflamada, espero que não. Mas vamos lá. Então, o Ibov é o principal índice do mercado de ações brasileiro, e ele é basicamente, né? Quantos basicamente eu falei? Resultado de uma carteira teórica de ações, né? Ou seja, é como se fosse uma carteira onde, ao invés de você ter as suas ações, o índice Bovespa, ele tem diversas ações que compõem esse índice, tá? E aí o índice é formado por uma média da movimentação de todas as ações que compõem essa carteira teórica, né? E aí com isso a gente tem aqui o índice Bovespa, tá? Tem umas fórmulas matemáticas ali que aí chegam nesses valores aqui. Então, na época que eu tirei este print aqui para vocês, estávamos aqui batendo os 96.007 pontos, tudo bem? Então, assim, em termos gerais, né, a grosso modo, o índice Bovespa reflete, não seria muito bom, não é o ideal, porque o índice Bovespa não é um dos melhores índices, não é o mais diversificado, mas ele reflete basicamente como é que está o ânimo dos investidores em relação ao Brasil. Então, quando os investidores estão animados, acham que a economia tende a crescer, que pode dar certo, que vai dar certo, aí entra naquele cenário lá que nós falamos, né, da análise macro, lembra? Da análise fundamentalista. Quando eles estão animados, aí o índice Bovespa tende a subir. Quando eles estão desanimados, descrentes com a economia, descrentes com o cenário político geral, o índice tende a cair, tá? Porque ele reflete o quê? A média das ações que compõem a carteira desse índice, tá? Então tá aqui, material complementar para quem quiser dar uma lida, tá? É só clicar que irá direcioná-los ao site da B3 explicando um pouco mais sobre o índice Bovespa, tá? Então, dito isso, agora sim, podemos entrar nos mercados futuros, tá? É um pouquinho mais complexo, mas não precisam se prender à definição de mercado futuro, apenas basta saber que o mini índice e o mini dólar que vocês irão operar são contratos futuros de uma mercadoria que é negociada hoje, no presente. Então, basicamente, você está comprando, você está negociando o preço de algo futuro, tá? Então, basicamente, a definição técnica seria que o mercado futuro é um ambiente dentro da bolsa de valores onde são negociados contratos de compra ou venda de ativos em uma data futura, tá? É isso que eu acabei de falar e é exatamente isso que quer dizer. Então, você está negociando algo que não é para agora. Então, você está negociando, por exemplo, o mini índice que vence em agosto, ou o mini dólar que vence no final de junho, no final de julho, tá? Você está negociando sacas de café com vencimento, ou seja, o que seria o vencimento? Para serem entregues na data X. Isso que é o contrato futuro. E é basicamente em cima disso, uma das principais funções, né, disso é o hedge, né, que é chamado, que é como se fosse uma proteção. Então, vamos supor, empresas que compram muito em dólar, que tem que comprar matéria-prima em dólar. Então, o que elas fazem? Elas fazem hedge em dólar. Então, elas compram dólar agora para um preço futuro,
Ou seja, se o dólar para eles está barato, dentro da análise deles está barato, eles fazem hedge em dólar e compram dólar para se proteger de variações futuras. É uma série de outras aplicações, né? Então, empresas e carteiras de fundos e tudo mais fazem hedge em índice. Ou seja, se eles estão comprados numa carteira de ações, eles vendem índice para balancear a eventual queda. Não vem muito ao caso, mas a função principal, a ideia principal por trás da criação do mercado futuro era esse termo de proteção, tá? Porém, acabou caindo no uso maior do day trade, né? Não que não haja ainda essa função de hedge, pois há sim, grandes empresas fazem hedge em dólar, fazem hedge em índice, tá? Fundos fazem hedge, corretoras fazem hedge, mas basicamente para nós a única função, né, a função principal é fazer o que? Especulação, day trade. E como é que a gente especula? A gente especula comprando quando nós acreditamos que o preço vai cair, dentro da nossa análise prévia, né, ou seja, análise técnica ou análise fundamentalista. Nós compramos acreditando numa alta do preço, ou quando nós vendemos acreditando numa baixa do preço. Então, a grosso modo acredita que o preço vai subir? Compra. Acredita que o preço vai cair? Vende. Tá? Como assim, André? Vende? Sim, você pode vender. Se você tem um ativo e você acha que ele vai subir, você compra esse ativo por aqui para vendê-lo por aqui, por chute, tá? E se você acha que esse ativo vai cair, você vende ele por aqui e recompra ele por aqui. Essa diferença é o seu lucro. A gente vai tratar disso um pouquinho mais específico na próxima aula, mas é bom já ter esse conceito em mente. Então, que você pode lucrar com a alta e com a queda. Você não necessariamente está caindo e você estará perdendo dinheiro. Não. Se você estiver vendido, ou seja, se você estiver a favor daquela queda, é possível fazer dinheiro. É possível ter lucro. Beleza? Então, bom, as características do mercado financeiro. Quais são essas características? Basicamente, facilidade, tá? É online, é bem fácil, bem simples quanto comprar e vender ações, tá? Mais simples até, porque ainda mais para quem faz day trade, é só comprar e vender, não tem que custódia, não tem que custodiar, bem que hoje isso é tudo feito automaticamente, mas é bem simples, tá? Flexibilidade, como assim flexibilidade? Pois pode operar tanto na compra quanto na venda, tá? Em ações também, no mercado à vista você também pode vender, porém a facilidade é um pouco menor, tem que ter margens maiores, é um pouquinho diferente, tá? Alavancagem, né? Alavancagem, o que seria alavancagem? Nós vimos um pouquinho na aula sobre as modalidades de trading, né? Mas a alavancagem basicamente é você poder movimentar valores acima, isso aqui é interessante saber, tá? Movimentar valores acima do que possui em conta, que é o que significa operar alavancado. E aí uma analogia que eu acho válida de fazer é, por exemplo, um macaco hidráulico de um carro, um macaco elétrico que seja. Como é que você utiliza um macaco hidráulico? É uma pecinha, né, desse tamanho que você fazendo o mínimo de força possível você consegue levantar um carro. Então você encaixa o macaco ali, você está girando e você está levantando um carro de algumas toneladas. Certo? Ou menos, né? Eventualmente menos, né? Nem todos os carros têm toneladas. Mas enfim. Somente com o macaco. Por quê? Ele está servindo como uma alavanca. E aqui é a mesma coisa, né? Você está com um pequeno esforço, ou seja, o seu macaco, você está movimentando uma grande quantidade de dinheiro. Essa é a lógica da alavancagem, tá? E aí, para operar alavancado, você precisa apenas de ter o que? Uma fração do valor que você originalmente precisaria em conta. Então hoje um contrato aí de índice, por exemplo, ele é avaliado, o índice hoje está avaliado em, hoje que eu digo, vamos botar aqui o exemplo do que vocês têm aqui. Ele é cotado em 96 mil pontos. Então o valor disso aqui, a grosso modo, seria 96 mil reais. Tá? O mini índice é um quinto disso. Então o mini índice está dividindo isso aqui, deve estar quase nos 20 mil. Então você não precisa ter 96 mil, não precisa ter 20 mil em conta. Você consegue, através da alavancagem, operar com muito menos. Muito menos quanto? Bom, na nossa corretora, na Nova Futura, na corretora parceira da OTI, do trader iniciante, é necessário ter em conta R$ 40 por contrato de mini índice
45 por contrato de mini dólar. Entende a alavancagem? Pois acabamos de ver que um contrato de mini índice, por exemplo, é 1/5 do valor do índice Bovespa. Então o índice Bovespa está perto de 100 mil, o contrato do mini índice está próximo ali dos 20 mil. Mas você não precisa de 20 mil. Você consegue com apenas R$40 operar um contrato. Então, para cada R$40 que você tem em conta, você pode operar um contrato, certo? Isso é o que eles chamam de margem de garantia, tá? Que é uma espécie de cheque calção ali para a corretora. Você deposita R$40, você pode operar um contrato. Depositou 80, você pode operar 2 contratos. 120, 3 contratos. Isso é o correto? Não. Tanto é que no formulário de inscrição que vocês fizeram, quem veio também me perguntar anteriormente, já tem resposta. O mínimo, menos do que isso é doideira, o mínimo seriam R$500 por contrato. Então, se você quer operar 2 contratos, tenha R$1.000 em conta. Porém, segurança total garantida não, mas maior segurança seria o quê? R$1.000 por contrato, em média. R$1.800, nessa faixa aí. Então, para cada contrato que você for operar, é bom que você tenha ali em média R$1.000 ali na sua conta. Então, quer operar 2 contratos? No mínimo R$2.000. Por quê? Por causa da alavancagem. Ao mesmo passo que ela é sua amiga, ela é sua inimiga. Então, você operar muito alavancado em uma conta muito pequena, você quebra a conta. Por quê? Porque na qualquer variação de preço, com muitos contratos, você ganha muito dinheiro ou perde muito dinheiro se for contra a sua posição. Tá? A gente vai entender um pouquinho ali melhor como é que funciona essa variação. Mas basicamente a ideia é essa. Não utilizem a alavancagem ao extremo. Ah, o André falou que a margem na Nova Futura é R$40 por contrato. Então eu vou colocar ali R$40 e vou começar a operar. Não. Porque R$40 é muito fácil de você perder. Ainda sem falar que a corretora tem a zeragem automática. Então ela zera quando você chega a um percentual X de perda. Geralmente acho que são 70%, 75%, não sei ao certo. Então você nem vai conseguir perder os 40% ao todo. Quando você chegar aqui nos 70%, 75%, que aí se botar 70 vai dar o quê? R$28. Então quando você chegar aqui uns R$28, você está perdendo. E aí R$28 no mini índice são praticamente 100, 150 pontos, quase. É pouco, é bem pouco. Você perde isso rápido, tá? Então muito cuidado com a alavancagem. Utilizem-a com sabedoria, ou seja, utilizem colocando ali o recomendado entre 500 e R$1.000, seria o ideal, tá? Bom, dando segmento, agora sim vamos entrar e falar sobre o mini índice e o mini dólar, beleza? Então, por que vamos falar sobre esses dois? Porque são os principais contratos futuros, tá? A gente tem contrato futuro de café, contrato futuro de milho, contrato futuro de boi gordo, mas aí são ativos menos líquidos, né? O que seriam ativos menos líquidos? Ativos menos fáceis de se negociar, ativos com menor número de negócios, ativos onde é mais difícil entrar e sair a um preço. Tá? Geralmente tem spread, porque nem todo mundo está comprando, nem todo mundo está vendendo, então tem uma diferença. O que seria o spread? O que é o spread? É a diferença entre o preço de quem paga e o preço de quem vende. Nunca está ali exatamente no mesmo preço os dois. Sempre tem um pequeno spreadzinho, uma pequena diferença entre o valor de quem está pagando e o valor de quem está vendendo. Tá? E aí, nesses contratos menos líquidos, como boi gordo, café, esse spread é maior. Tá? Então você percebe isso pelo preenchimento ali do book, se você olhar o book, né? Já falamos do book, ou mesmo pelo próprio gráfico ali você percebe ativos de maior liquidez e ativos de menor liquidez, tá? Só para exemplificar o que foi falado, esse aqui é o mini índice, ó. O IN é o mini índice. Vamos estudar, fiquem tranquilos. Mas ó, percebam que ele é um ativo bem líquido. Como eu sei, André, que ele é ativo bem líquido? Então vamos olhar a diferença. Ó. Olhem o boi gordo, por exemplo, ó. Boi gordo futuro. Olha a diferença de um gráfico do boi gordo futuro. Praticamente, ó, não há negócios, ó, tá vendo? Se não tem candlestick aqui, ó, não está se formando, ó, praticamente não há negócios, certo? Essa é a principal diferença entre o ativo de liquidez e o ativo sem liquidez. Então é difícil, você não consegue, ó, tem momentos que você sequer consegue fazer compras ou vendas. É difícil, não tem ninguém ali naquele nível de preço. E aí o que acontece? Para você ter o seu preço executado, ó, tipo aqui, ó, para você ter esse preço executado, ele teve que ser executado somente aqui embaixo. Então teve uma diferença entre o preço de quem queria comprar e o preço de quem queria vender. Isso é o spread. Então, nesses ativos de menor liquidez,
esse spread tende a ser mais alto, dificultando a negociação. É até ruim às vezes, pois, por exemplo, vamos supor que você esteja comprado aqui. Aqui, ó. Você que iria sair, sei lá, por aqui, não conseguiu, perdeu esse preço. Depois você só conseguiu sair por aqui, nem sei dizer, né? É bem complicado, então é ruim. Então quem vende, ó, não conseguiu fazer nenhum negócio por aqui, só conseguiu por aqui, foi até melhor, né? Que o preço caiu. Mas nem é sempre assim, né? Às vezes você quer sair aqui, ó, aí você bate ali, porque não tem ordem, não tem nada, não tem ninguém preenchendo aquele book, você compra mercado, você é executado só aqui embaixo. Por quê? Porque não houveram negócios aqui, o preço não subiu. Então você pagou um spread alto por aquele ativo, tá? Diferentemente do mini índice, que é bem líquido, ó. Você vê que o tempo gráfico é o mesmo. Tudo bem? Mini dólar, bem líquido também. Deixa eu ver se tem outro. Algumas ações, por exemplo, não serão tão líquidas, como, por exemplo, 5 minutos. Não, VEG talvez não seja muito líquida nos 5 minutos. Não, até que ela é bem líquida, né? Qual que não seria muito líquida? O IBR4. O IBR4 não é muito líquida, não. Olha lá. Tá vendo? Olha a diferença de um gráfico. Esse aqui é um gráfico de 5 minutos. Ó. Olha um gráfico da UIBR, ó. Bem ruim, ó. Período sem negócios. Ó, aqui, aqui. Tá? Agora, ações líquidas. Petrobras. Temos negócio praticamente. Há um gráfico com o qual você consegue se familiarizar. Beleza? Essa é a diferença. Voltando aqui a nossa querida aula, tá? Esses dois aqui são os principais, pois são aqueles que têm maior liquidez, como acabamos de visualizar. Tudo bem? Então, bom, no mini índice, ou no índice Bovespa, temos o contrato futuro de índice Bovespa e temos o contrato futuro de dólar, tá? Basicamente, aí temos aqui a definição, né, que nós vimos, tá? E ambos têm a opção de contratos cheios e contratos futuros. Qual a diferença entre eles? Financeiro, monetária. Como assim, André? Cada contrato cheio tem a variação, o valor por ponto de R$1. Ou seja, andou um ponto, ele anda R$1. Certo? Cada contrato mini do índice tem a variação de 20 centavos por ponto, ou seja, andou um ponto, 20 centavos, andou um ponto, 20 centavos, certo? Contrato cheio de dólar, andou um ponto, R$50. Contrato cheio de mini dólar, um ponto, valem R$10. Então percebam a diferença entre os dois. Qual que seria a alavancagem extrema? Então, lembra que nós falamos que com pouco dinheiro movimenta muita grana? Basicamente, nós estamos falando que com aqueles R$40, você está ganhando ou perdendo R$1 por ponto ou 20 centavos por ponto. Aqui você está ganhando 50 ou perdendo 50, o que é comum, por ponto. E no mini dólar, ganhando ou perdendo também, no caso, 10. Então, o dólar ele é muito mais alavancado do que o índice. Tá? Então, tenham isso em mente quando forem fazer a escolha do ativo que vocês irão operar. Tá? E aí, tenham em mente as particularidades também de cada ativo, tá? Então, operar o mini índice, operar o mini dólar, tem uma diferença entre eles, tá? Particularidades de horário, particularidades de movimentações específicas, tá? Particularidades comportamentais, tudo bem? A gente consegue, através do Price Action, operar os dois tranquilamente. Porém, é bom entender que há alguma diferença entre eles, tudo bem? Seguindo aqui, então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a formação do código de negociação. É basicamente, né, diferentemente das ações, eu até dou um exemplo aqui, por exemplo, Ambev. A Ambev terá sempre o código ABEV3. Banco do Brasil será sempre BBAS3. Tá? Petrobras será sempre Petro4 ou Petro3, né, que são duas classes de ativos diferentes. Sei lá, Vale será sempre Vale3. Tá bom? Itaú, Itube3 ou Itube4. Será sempre o mesmo código. Tá? Já no índice, ou seja, já nos contratos futuros, não. Por que não? Porque lembra que eles têm vencimento, né? Você está comprando uma mercadoria que vai ser entregue em uma data futura. Então, o código deles, o nome deles é composto por um código que segue basicamente essa regrinha aqui, sem exceção. Tá? Então, qual que seria essa regrinha? O nome do ativo, o código do ativo específico, mini índice se chama WIN.
Então, sempre que vocês virem WIN, estamos falando sobre mini índice. Sempre que vocês virem IND, estamos falando sobre índice cheio. Sempre que virem falar sobre WDO, mini dólar. Dólar cheio, DOL. Tá? Esse é o código do ativo. Então, é o código formado complementado pelo mês que ele vence, complementado pelo ano que ele vence. Tá? Veremos a seguir que tem algumas particularidades. Então, mini índice. Qual que é o código do mini índice? Então, vamos lá. Como é que a gente forma esse código? Produto. Mini índice ou WIN. Mini índice WIN ou índice IND. Mês de vencimento. Janeiro, fevereiro. Então, é WIN janeiro? Não. Tá? Não. Por quê? Porque tem particularidades. Não me perguntem por quê. Não me interessa também, mas poderia ser mais fácil. Né? Fevereiro podia ser FEV ou F. A, B. Sei lá. Poderia ser mais intuitivo, mas não é. Então vamos lá. O mini índice, o vencimento do contrato ocorre o quê? Sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Não podia ser mais complicado não, né? Beleza, né? Assim tá complicado pouco, né? Sempre na quarta-feira, mais próxima do dia 15 dos meses pares. Então, sempre em fevereiro, sempre em abril, tá? Sempre em junho, agosto, outubro ou dezembro. Então, temos no mini índice 6 vencimentos no ano, tá? Esse vencimento é sempre na quarta-feira, mais próxima do dia 15. Beleza? E aí, se for, por exemplo, no caso de hoje, né? Estou gravando essa aula em junho, então... O contrato de junho já venceu. Por quê? Já passamos da quarta-feira mais próximo do dia 15. Então agora nós estamos no... Vou mostrar aqui para vocês, aqui é melhor. Não vai abrir aí, né? Enfim, hoje é dia 18. Tá? Estou gravando isso no dia 18. Então, a quarta-feira mais próxima do dia 15, o dia 15 foi no domingo. A quarta-feira mais próxima do dia 15 foi dia 12, foi quarta-feira passada. Então, o contrato vigente era o M, venceu na quarta-feira passada, dia 12. E agora nós estamos no próximo contrato vigente, que é o que vence em agosto, que é o Q. Então, já temos aqui que o nosso código de negociação é o WIN Q. Qual é o ano? 2019. Só que não é assim que nós escrevemos 19, tá? Então, o WIN Q, que vence em agosto de 2020, seria o quê? WIN Q 20, tá? O índice que vence em outubro de 2019 vai ser o quê? WIN V 19. E o índice cheio que vence em dezembro vai ser WIN Z 19. Ou vai ser IND Z 19. Bom, você é um cara esperto, uma menina esperta, sabe que o mini índice é o WIN. Então, se for o WIN Z, é o índice que vence em dezembro de 2019. E se for IND Z, é o índice cheio que vence em dezembro de 2019. Essa é a formação do código de negociação do índice / mini índice, tá? E do dólar, a mesmíssima coisa, porém temos particularidades no vencimento, tá? Então, se estivermos falando de mini dólar, WDO. Se estiver falando de dólar cheio, DOL, tá? E aí o vencimento do dólar é no primeiro dia útil de todos os meses, tá? Então, por exemplo, agora, primeiro dia útil de junho, venceu o M. Começamos a trabalhar no N, que vai vencer no primeiro dia útil de julho, que será no dia, vamos ver aqui, dia 1º, segunda-feira. Ó, que básico, que previsível, Júlio. Então, o primeiro dia de julho é numa segunda-feira. Então, na segunda-feira, dia 1º de julho, vence o contrato N, e aí já passa a ser válido o contrato Q. Tá? Então, dólar com vencimento para novembro de 19. Aí você pergunta, dólar cheio ou dólar mini? Dólar cheio. Dólar cheio é o DOL. Espera aí. Pronto. Então, DOL, que vence em... Nem sei quando eu falei mesmo. Vamos botar que foi setembro. Setembro, U de 2019. 19. E se for o dólar mini dólar, que vence em novembro, vai ser o WDO X19. Tá? A regra é bem simples. Pode parecer difícil, mas não é.
Não precisam decorar, tá? Ah, janeiro é F, não precisa, eu não sei até hoje, tá? Eu sempre consulto, alguém sempre manda, e aí você vai colocar lá, se você tiver no errado, você vai perceber que ele não está certo. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Estamos no Win Q19, esse camarada aqui. Antes dele era o Win M19. Opa, me ajuda aí, será que ele não vai abrir? Abre. Win M19. Ó. O que está acontecendo aqui? Opa. Ó. Dia 12 de junho. Opa, fechou o pregão. Ó. Fecharam as negociações. Nem fecha o pregão, nem antes de fechar o pregão. Não tem mais nada daqui para frente. Por quê? Porque acabou o contrato. O contrato venceu. E aí, se você pegar o Win Q19, que é o atual, você vai ver, ó, que antes disso, lembra do que falamos agora há pouco da liquidez? Antes disso ele não era lá muito líquido, ó, não era fácil de negociar esse contrato, ó. Tinha diversas regiões aqui, ó, sem negócios, algumas com praticamente nenhum negócio, certo? Com o passar dos dias, ou seja, quanto mais próximo do vencimento do contrato, né, aqui no caso a gente está falando do atual, do que quanto mais próximo do vencimento do contrato atual, ou seja, nesse caso aqui o Q é o que entraria em vigor, o M é o que venceria, ele vence no dia 2, então quanto mais próximo do dia 12, 12, que é a quarta-feira mais próximo do dia 15, então quanto mais próximo do vencimento do contrato estivermos, mais esse contrato que não entrou em vigência ainda, vigência efetiva, ele tende a ganhar liquidez. Ó. Então você vê que ele não tinha muita liquidez, negócios bem esparsos, não tinha, até que eventualmente, ó, dia 7, aí dia 10 ele já ganha um pouco mais de liquidez, mesmo assim, nem muito, ó, nem tanta, né? Diversas faixas sem negociação. No dia 11, ele já está praticamente totalmente líquido, né? Aqui, visualmente, você não vê muita coisa, mas talvez... Bom, não vou descer o tempo gráfico para não complicar. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Quanto mais próximo dele entrar em vigência, mais líquido ele vai ficando. Tudo bem? Então, não precisam decorar também. Se vocês baterem errado lá, vocês provavelmente vão entender que está errado. Mas perguntem, questionem na internet, você sempre acha essa informação. E se não lembrar, a tabelinha está aqui para referência. Beleza? Bom, dando continuidade, agora algumas definições que são importantes, né? Lotes e variação por tique, tá? Lote é basicamente, a grosso modo, tamanho de mão. Tamanho de mão é a quantidade de contratos que você irá operar. Um lote, um contrato. Dois lotes, dois contratos. Três lotes, três contratos, basicamente. Porém, cuidado, porque por regulamentação da Bovespa, da nossa bolsa, da B3 no caso, os contratos cheios, desculpa, não podem ser negociados com menos de 5. Ou seja, se você quer operar um mini índice, você pode operar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 4 mil, quanto você quiser. Se você for operar o índice cheio, o mínimo que você pode são 5 contratos. Beleza? Ok? Então, tudo bem. E variação por tique, né? O que seria essa variação por tique? Bom, primeiramente, o que é tique? Tique é a menor variação possível que um produto faz. Tá? Então, no mini índice, por exemplo, nós sempre nos movemos de 5 em 5 pontos. Então, se porventura o nosso preço está em 5 pontos, exemplo, você não vai vê-lo negociando em 6. O próximo que ele vai são 10 pontos. Então, 5, 10, 15, 20, tá? É sempre em cada tique vale essa mesma quantidade. E no dólar, cada tique equivale a meio ponto. Tudo bem? Então, meio ponto no dólar é um tique. 1 ponto no dólar são 2 tiques. Tá bom? E nas ações, né, no caso, só para não deixar as escuras, né, as ações é 1 centavo por tique. Então, a menor variação da ação é na casa de centavo. Andou 1 centavo para cima, 2, 3, 4. No índice são pontos, 100, 200, 300, 400, 500. No dólar também são pontos, mas é mais enxuto. Então, é meio ponto, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Tá? É assim que funciona. Bom, dando seguimento, variação por tique no contrato de índice, né? Ou seja,
Agora que eu falei, né, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Até aqui estava mais tranquilo, mas agora começa a entrar uma matemáticazinha que possa embolar um pouquinho meio de campo. Mas nada também de se assustar não, tá? Podem ficar tranquilos. Basicamente, você precisa saber quanto que você ganha e quanto você perde a cada variação do ativo que você está operando, né? Então nós vimos que no índice, no mini índice e no índice cheio, cada ponto, cada tick se move a cada 5 pontos, ou seja, a menor variação possível do índice mini e do índice cheio são 5 pontos. Então se ele está no 90.000, ele não pode ir para o 90.100, ele tem que ir para o 90.005 ou 89.995. Ele tem sempre que fazer essa alternância, tá? Então se ele está sei lá, 85.500, então ele se move para cima 5 pontos, para baixo 5 pontos. Então 505 ou 495, é sempre assim que ele varia, tá? Então aqui eu dei um exemplo, né? Por exemplo, aqui estamos no 90.030. Tá, é o preço atual. Opa. Era o preço atual 90.030, mas tudo bem. Então 90.025 era o preço atual. Se colocarmos 90.030 é um valor acima, é uma cotação acima. E se colocarmos 90.020 é uma cotação abaixo, é um valor abaixo. Ou seja, é o tick se movendo. Beleza? O dólar é a mesma coisa do mini índice que nós vimos aqui. Porém, ao invés de cada tick, ou seja, a menor variação possível ser de 5 pontos, a menor variação possível é de meio ponto. Então, um exemplo aqui, estamos no 3982,5. Se formos um tick acima, é o que? Meio ponto para cima. Tá? Então, seria 3983. E se for para baixo, é 3982,0. Tudo bem? Ações. Mesma coisa, mesmíssima coisa, porém a menor variação é 1 centavo, tá? Tá tudo aqui no destaque do slide. Beleza, dando segmento. Agora nós já sabemos quantos ticks andam, que representam, né, em cada ativo. Quantos ticks equivalem em pontos em cada ativo. Então, em pontos ou em valor. Então, no mini índice, recapitulando, a menor movimentação possível, 5 pontos. Mini dólar, menor movimentação possível, meio ponto. Em ações, menor movimentação possível, 1 centavo. Tá? Agora, com isso, nós temos que basear nossos cálculos de financeiro. Então, como é que seriam esses cálculos de financeiro? Basicamente é o que? É o valor por ponto daquele ativo, ou seja, o mini índice, cada ponto equivale a 20 centavos. No dólar, no índice cheio, cada ponto equivale a R$1. E a gente pega esse valor e multiplica por quê? Pelo número de contratos que nós estamos operando e pelo número de pontos que nós fizemos. Então, um exemplo aqui grotesco. Estamos operando 5 contratos, tá? Ganhamos 100 pontos. Qual que é o nosso lucro? Qual que é o nosso resultado financeiro aqui? Vou botar aqui. Não abre. Abriu agora. Nosso resultado financeiro aqui será... Um dia será. Tava abrindo errado também, né? Abriu o calendário, ao invés da calculadora. Mas vamos lá. Basicamente, o nosso resultado aqui será o quê? Com 5 contratos. Bom, primeiro nós queremos saber o que estamos operando. O que estamos operando? Mini índice. Quanto custa o mini índice? Qual a variação, em termos financeiros, do mini índice por tick? Por ponto, na verdade. Então, basicamente, custa o quê? Não é por tick, né? Porque o tick equivale a 5 pontos, lembram? No mini índice. Então aqui, se a gente colocar por tick, cada tick valeria R$1. Ou seja, cada menor variação, estamos levando R$1. Porque são 5 pontos, 5 vezes 20, R$1. Tá? Então vamos lá. Então vamos pegar esse valor, 0,20. Vezes o que? O número de contratos que nós operamos. Qual que foi? 5 contratos. Então, vezes 5. Vezes o que? 100 pontos de ganho. Opa! Eu não botei vezes 5, né? 5 vezes 0,2 vezes 100. Burro, né? Digitei alguma coisa errada. É o sono, galera. Releva.
Tudo bem? Então, basicamente são R$100. Agora perceba a diferença da mesma pontuação, 100 pontos, porém utilizando o índice cheio, tá? Como é que funciona o índice cheio? Cada tique equivale a R$1. Cada 5 pontos, desculpa. 1 vezes o que? O número de contratos que nós operamos, 5. Vezes o que? Pontos que nós fizemos, 100. Então, ao passo que no mini índice eu ganhei 100, no mini dólar ganha-se 500. Tudo bem? Não é que, eu vou operar no mini dólar, ó, caramba, gente, no mini índice. Não é que, eu vou operar só no cheio, não. Não, você tem que ter muita ciência do que você está fazendo, porque ganha rápido relativamente, sabendo o que está fazendo, mas perde muito rápido também, não sabendo o que está fazendo. Belezinha? Dando continuidade. O dólar é a mesma coisa, só que o dólar, como nós vimos, é mais alavancado. Então, no mini dólar, o mini vale cada tique, cada meio ponto. Sim. Aqui, na verdade, cada ponto. Né? Cada ponto no dólar equivale a R$10. Vezes o número de contratos que nós iremos operar. Vezes a quantidade de pontos que fizemos. Então, um exemplo qualquer aqui. Operamos 5 contratos. Tá? Ganhamos 5. Cálculo seria basicamente 10 vezes o 5, que é o que? O número de contratos, vezes o ponto que nós ganhamos. Então seria R$250. E no dólar cheio é a mesma coisa, só que seria R$1.250. Então percebam como é que o dólar é muito mais alavancado. Muito mais mesmo. Beleza? Aqui são alguns exemplos, só alguns comparativos para vocês darem uma olhada. Então, ó, variação por tique, 20, 1, 10, 50. Contratos, lotes, 1, 5, 1, 5, tá? Essas variações. Pontuação, se todo mundo fizer aqui a mesma variedade de tique, tá? Todo mundo andar 10 tiques. 10 tiques no mini índice são 50 pontos. 10 tiques no mini dólar são 5 pontos, tá? Se todo mundo fizer isso e operar com essa quantidade de contratos, o valor é R$10. Aqui são R$250. Aqui são R$50. Aqui são R$1.250. Então, percebam que há a variância. Perceba a alavancagem extrema em que nós estamos nos metendo. Tudo bem? Mais exemplos aí fica com vocês. Agora a diferença aqui é o que? São todos eles com os mesmos contratos, tá? Com a mesma quantidade de contrato. Aqui eram todos eles com a mesma variação em ticks, 10 ticks. Agora estão todos eles com a mesma variação e com os mesmos contratos. Tudo bem? E aí como é que seria a diferença? O mini índice nós temos R$50 e no mini dólar R$250, tá? Já são 5 vezes mais. No índice cheio são 250, no dólar cheio são 1.250. É complicado. Mais alguns exemplos, tá? No mini índice são 20 centavos por tique, né? De novo, variação aqui, R$1 por tique no índice cheio. Mini dólar R$10 por tique, dólar cheio R$50 por tique. E aqui, basicamente, estamos todos com o mesmo lote, mas só para vocês verificarem, né, qual que seria a pontuação necessária para atingirmos com o mesmo financeiro em todos eles, tá? Então, para eu atingir R$500 no mini índice, eu precisaria de 500 pontos ou 100 ticks, porque já viu que o tique no mini índice vale 5, ou seja, cada 5 pontos é menor variação. Então, 500 dividido por 100 são 5, tá? No índice cheio, para atingirmos R$500, precisaríamos de 100 pontos ou 20 ticks. No mini dólar, para atingirmos R$500, precisaríamos de 20 pontos ou 10 ticks. Tá? É menos do que aqui. E no dólar cheio, para atingirmos R$500, precisariam de 2 pontos ou 4 ticks. Beleza? É basicamente isso, galera. É só uma comparação, só para vocês entenderem, tá? Mas comecem a ter esses valores em mente, tá? De variação principalmente por tique e da fórmula para chegar ao financeiro, que seria a variação por tique, vezes o número de contratos, vezes a pontuação atingida. Tudo bem? Reforço o pedido do início da aula, não acumulem dúvidas, por favor. Tragam todas elas até mim, sanem as dúvidas, não carreguem dúvidas. Daqui importante, é crucial que esteja tudo alinhado. Tudo bem? No mais, muito obrigado, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. André.